Olhem aqui, meus caros, com o que eu me deparo. Com o Paulo Musi falando sobre nós. Lógico, ele não deixa explícito, mas é óbvio que ele está falando sobre nós. É nítido, vocês vão perceber. Chegou no Paulo Musi, estava demorando, mas chegou. Aqui, alguém pergunta para ele sobre o que ele está fazendo, que o casamento dele está durando. E o que ele aconselhava para o casamento de outras pessoas durarem. Mas o título do vídeo, atenção, é Por que muito homem na internet não gosta de mulher? Já apelou para a maldade, para a mentira. Não há homens que não gostam de mulher falando na internet. Eu já disse que se existe isso aí, está na Deep Web, não está em canais abertos aqui. Já expliquei isso aí. Ele está usando uma falácia, uma mentira. Nós estamos expondo o profano feminino, o comportamento da mulher moderna e o sistema feminista. Isso não é odiar mulheres. Agora, por que ele não faz um vídeo ao contrário? Que, na verdade, aí sim seria embasado, porque é verdade mesmo. Por que há mulheres na internet e fora da internet que não gostam dos homens, têm rancor, têm ódio? Por quê? Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. Não vou me repetir. Já expliquei. Mas só por cima. Só para vocês terem uma ideia. Por que ele não faz um vídeo desses? Porque, primeiro, ele tem medo da sua esposa. Segundo, ele não quer ser cancelado. Ele sabe que a mulherada cancela ele. Terceiro, ele já está domado. Ele já não é uma criança, não é um jovem. Então, ele está com a mentalidade totalmente domada. Então, este é um dos sujeitos que não tem salvação. Ele só serve como estudo de caso. Ele apela para shaming de feminista aqui. Vocês vão escutar. Então, vamos aqui começar a escutar. No começo fica meio enrolado, que ele diz, mas a pergunta é de um sujeito que fala que o casamento dele está durando e o que ele tem para dizer para outros casais que querem que o casamento dure. Vamos lá, vamos começar. João Pedroves, titio, seu amor com a Roberta levou anos para frutificar. Me aconselha sobre nos afastamos. Ah, João, que difícil, né? Cara, o que eu posso te falar? Eu tinha 2 projetos na minha vida, né? Do ponto de vista pessoal, o meu projeto era constituir uma família. E quando eu conheci a Roberta, meu projeto virou constituir uma família com a Roberta. E o outro projeto era fazer medicina. Então, eu sou extremamente feliz nas coisas que eu faço. Quer dizer que, para mim, o que muita gente consideraria ruim é bom, né? Por exemplo, nem todo mundo é legal o tempo inteiro. Nem todo mundo é paciente o tempo inteiro, nem todo mundo é carinhoso o tempo inteiro, nem todo mundo é acolhedor o tempo inteiro. Então, eu acho que a melhor forma de você olhar para isso é primeiro olhar para si, o que você consegue fazer. Nas situações, por exemplo, de estresse, porque você está junto com uma pessoa, não é você aproveitar do bom, né? Ah, eu vou aproveitar para me curtir, e aí para a pessoa curtir, cara. Isso daí não é a maior parte do tempo. A maior parte do tempo é como que você
e sua namorada ou sua mulher vão enfrentar as dificuldades juntos, né? Onde está a maturidade de vocês, né? Nossa, mas que papinho do cara que não quer ferir as suscetibilidades das mulheres, né? Reparem, ele fica ali medindo as palavras ali, ó, louco de medo. Onde está o propósito de vocês, né? Vocês vão juntar, vocês vão brigar a hora que aparecer um problema ou vocês vão se ajudar? Então, aí vem a questão do amor relacionada ao que é o companheirismo. E o companheirismo, ele vem relacionado ao que é a admiração. E aí eu posso me arriscar a falar para você de onde vem o amor, né? O amor, para mim, ele vem da admiração, que obrigatoriamente traz respeito, e aí você chega no amor. Por isso que se você tem admiração e respeito, mas quando você perde um dos dois, talvez você já não ame mais, assim. E isso é uma coisa que você pode falar para você, não para outra pessoa, e é isso que é difícil sobre relacionamentos, né? Com dois. E nem sempre a sua pessoa certa está na fase certa, né? Ou tem uma visão semelhante à sua. Isso é muito diálogo, isso é muita convivência, isso é muito respeito. É muito você perceber que são conquistas difíceis, né? E que tudo é muito responsabilidade nossa. Aqui, deixa eu comentar um negócio aqui. Para esses homens domados, modernos, a noção de respeito deles, ela já está contaminada. Então, para eles, o comportamento da esposa, que seria naturalmente inadmissível para um casal, eles acham normal. Eles têm respeito por esse comportamento. Então, a visão deles é totalmente dominada, deturpada. Do que seria um casamento mesmo com respeito de ambas as partes. A noção deles de respeito está totalmente dominada pela narrativa que se criou nos últimos anos. Vamos lá. É autorresponsabilidade. O risco de você fazer o contrário é você ver que nesses meninos que tem na internet, é que não é que ele é machista, é que ele não gosta de mulher. Então, Meninos que estão na internet. Meninos que estão na internet. Ele está falando de nós, dos nossos canais, é isso aí. Aí ele joga meninos como se os meninos estivessem produzindo conteúdo. Não. Quem está produzindo conteúdo são homens que já tiveram relacionamentos, que já tiveram namoradas, que já passaram pela sala do fórum, que são pais, que já tiveram muitas experiências más, que já beijaram a sarjeta. Então, não são meninos, seu Paulo Mose. São homens que conhecem o sistema. Agora, você está tendo sorte que não conheceu o sistema ainda. Sabe por quê? Porque você faz tudo que tua mulher quer. Então, o que acontece é que muitos homens que nos criticam, os casamentos deles duram porque eles são subservientes às mulheres. Hoje em dia, o homem que quiser fazer valer a sua palavra, o casamento não dura. Lei Maria da Penha canta. Medida protetiva de afastamento do lar sai por WhatsApp. Então, é lógico que o Paulo Muse não entende nada sobre isso aí. Ele sequer leu um parágrafo da Lei Maria da Penha. Então, ele está falando de
Homens que não gostam de mulheres, porque nós estamos criticando o sistema. E as mulheres que lançam livros, fazem vídeos declaradamente dizendo que odeiam homens. Por que que ele não tem culhão para fazer um vídeo desses? Não tem culhão, né, seu Paulo? Não tem, né? Faltou testosterona, acabou o físico e o cérebro já era domado, aí ficou mais domado ainda. Vamos prosseguir. Eu vejo tanto comentário, né, de algumas pessoas, como comportamento de outras, né, e o que elas falam na rede, né, é nítido que não gosta de mulher, né, por quê? Cara, não tem coisa mais feia que homem reclamando de mulher. A gente... Então as mulheres que reclamam dos homens não gostam dos homens? Então é isso. Segundo o teu raciocínio, dá para se entender isso. Homens que reclamam de mulheres odeiam mulheres. Mulheres que reclamam de homens odeiam homens. É isso aí, né? Então é isso que o Paulo Musi quis dizer aqui. Risada das diferenças, né, de homem e mulher. Porque é engraçado você observar mesmo. E quem tem inteligência tem humor, quem não tem inteligência se ofende, obviamente, né? A menos que seja uma ofensa objetiva, né? Mas olhar diferenças e rir, isso demanda inteligência, né? Agora, agredir pessoas e ofender, isso demanda ignorância. E quando você vê comentário negativo, falando sobre essas coisas, ou então gente xingando quem não conhece, ou então difamando, falando, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez isso. Você tem que entender que todo babaca... Notaram? Fulano é isso, fulano é aquilo. Ele está se referindo a homens comentando. Ele não se refere a mulheres falando dos homens. Fulano é isso, fulano é aquilo. E nós temos aqui na internet milhares de vídeos de mulheres falando mal dos homens. Quer dizer, um cara desses aí é totalmente alienado. Ele vive no mundo da lua. E aí, esses tipos aí começam a dar pitaco. Começa a dar pitaco sobre relacionamentos. Sem entender bulhufas nenhuma. O que ele sabe sobre sistema feminista? Mente revolucionária, infiltração ideológica em escolas, universidades, grupos de pressão que buscam poder, grupos organizados que atacam os homens e não sabe nada, nada. Vamos lá. Uma pessoa muito elementar. Não é que falta educação, falta inteligência, porque... Falta inteligência para você. Aliás, eu não sei se falta inteligência. Falta é que você não entende do assunto. Aí é que está. Você não estudou o assunto. Para falar sobre esse assunto de feminismo, e profano feminino e comportamento das mulheres, é preciso que você tenha estudado. E não é 1 ano ou 2 anos. São anos e anos lendo tudo sobre o assunto. É lógico que ele não leu nada, né? Desde quando Paulo Musi leu um livro feminista, por exemplo? Se vocês perguntarem qual a feminista que está viva, que ainda faz palestra, ele não sabe. Para ser educado, você precisa ser inteligente. Então, a pessoa já está entregando aquilo, né? E cada um só dá o que tem, né?
Então tem gente muito pouco evoluída por aí. Você tem que ter muita cautela para você não começar a concordar com esse pessoal, principalmente Com esse pessoal, o que ele quis dizer com isso? Com nós, né? quando você está com raiva. Toda vez que você está com raiva e você procura um culpado sem olhar para você, isso mostra o quanto imaduro você está sendo. Então, maturidade é você ter um problema e falar, opa, como é que eu resolvo? Eu bate no peito e falo. É aí. O resto é um bando de criança mimada, falando abobrinha na internet, e que é corajoso atrás da câmera. Porque, e claro, precisa se juntar num grupo, né? Você só tem identidade se você está junto de grupo. Aí junta com 1, 2, 3. Porque se estiver sozinho, nossa senhora, anda de cabecinha baixa, um cordeirinho. Conheço vários, infelizmente. E você sabe que anda como um cordeirinho, né? Você por acaso já se defrontou com algum de nós para dizer isso? Não. Você nunca bateu de frente com nós na rua. Como é que você pode dizer que nós saímos em grupos? Porque sozinhos nós temos medo. Eu saio sempre sozinho, seu Paulo Musi. E agora? O que você tem a dizer? E eu faz 8 anos que tenho canal aqui, 8 anos que eu faço vídeos criticando o comportamento das mulheres e o feminismo. Agora, tem homens, né, seu Paulo Musi? Tem homens, por exemplo, que aceitam que suas esposas frequentem academia e tenham personal trainer que ajuda a esposa a fazer agachamento agarrando por trás. E esses homens aceitam isso. Então, tem esses casos de homens que aceitam isso. Nós não aceitamos. Se for para aceitar isso, nada feito. Então, é tudo uma questão de você decidir quanto de desaforo você vai engolir. Você, homem, que quer casar, ou que continua casado aí sob pressão, você tem que ver quanto de desaforo você vai aguentar para entrar no casamento ou para levar esse casamento adiante. Se você não começar a aguentar mais desaforo, começar a fazer valer sua palavra, seu casamento termina. Se você começar a ser subserviente, submisso e fazer tudo que a tua mulher quer, aí pode ser que o teu casamento dure. Pode ser que ele dure pro resto da vida. Então essa é a diferença que separa nós, homens de culhão, de homens moderninhos. Então o seu Paulo Musi, ele está falando para a galera dele. Não entende nada. Se ele cair na sala do fórum, eu não desejo que ele caia na sala do fórum. Mas se ele cair na sala do fórum, ele vai ver que esse negócio de bater no peito e dizer que eu resolvo, isso aí não vale nada. Lá na sala do fórum, seu Musi, você vai ficar quietinho, junto com o teu advogado, que também, se não for um bom advogado, vai ficar murchinho. E você vai acatar tudo que o promotor, o juiz
a tua ex-mulher e o advogado dela decidirem. É isso que vai acontecer, seu Paulo Musi. Lá na sala do fórum, o alfa vira alfafa. E o Paulo Musi, me parece, não chega a ser bem. Ele não chega a se enquadrar bem no que eu vou dizer agora, mas é parecido. Mas tem outros caras aí que se enquadram melhor nessa definição. Ele é parecido com os pit poodles. Apesar que ele tem mais de poodle do que pit. Então o pit poodle é um homem que ele é uma mistura de pitbull com poodle. Tem alguns caras aí que vocês devem conhecer aí. Que eles já participaram de podcasts e entrevistas. Eles com outros homens e na rua, eles são violentíssimos. Eles arregalam os olhos, parece que deram uma cheirada numa carreira de pó. E quando chega em casa, com as suas esposinhas e namoradinhas, eles viram poodles. Aqueles cachorrinhos inofensivos. Tudo que a mulher fala, eles acatam. Então, nós estamos vivendo uma época de uma parcela de pit poodles e uma outra parcela de simplesmente homens domados, bois de canga. Não são pitbulls com outros homens, mas também acatam tudo que a mulher faz. Aí é lógico, o meu casamento está durando. Claro que está durando. Você serve de tapete para tua mulher, realmente ele tem mais condições de durar. Então era isso aí, pessoal, uma análise desse vídeo que eu não poderia deixar de analisar. Esse aqui eu não poderia passar. Encontrei ele por acaso. Eu mesmo encontrei. Até mais, meus caros.